99% dos empregos vão acabar até 2030 por culpa da inteligência artificial. Não foi eu que falei isso, foi o Dr. Roman, um especialista em segurança sobre inteligência artificial, foi pioneiro no mundo quando o assunto é esse. Ele foi em um podcast, The Diary of CEO, e deu várias declarações um pouco polêmicas, algumas um pouco contraditórias, que muitas delas eu até não acredito que vão acontecer, mas nesse vídeo eu vou dissecar com você alguns argumentos que ele teve e a motivação que ele chegou nesses argumentos, e vou te mostrar as 5 únicas oportunidades, na real, os 5 únicos empregos ou arquétipos de empregos que você precisa ter para sobreviver não só até 2030, mas o resto da vida nessa era da inteligência artificial. Vem comigo que eu vou te mostrar um corte dessa declaração do Dr. Roman. You've been working on AI safety for 2 decades at least. Yeah. I was convinced we can make safe AI, but the more I looked at it, the more I realized it's not something we can actually do. You have made a series of predictions about a variety of different dates. So what is your prediction for 2027? Dr. Roman Yampolsky is a globally recognized voice on AI safety and associate professor of computer science. He educates people on the terrifying truth of AI and what we need to do to save humanity. In 2 years, the capability to replace most humans in most occupations will come very quickly. And then in 5 years, we're looking at a world where we have levels of unemployment we've never seen before. Not talking about 10%, but 99%. And that's without superintelligence, a system smarter than all humans in all domains. So it would be better than us at making new AI. But it's worse than that. We don't know how to make them safe. And yet we still have the smartest people in the world competing to win the race to superintelligence. But what do you make of people like Sam Altman's journey with AI? So a decade ago, we published guardrails for how to do AI right. They violated every single one. And he's gambling 8 billion lives on getting richer and more powerful. So I guess some people want to go to Mars, others want to control the universe. But it doesn't matter who builds it. The moment you switch to superintelligence, we will most likely regret it terribly. And then by 2045... Now this is where it gets interesting. Dr. Roman Yampolsky. Let's talk about simulation theory. I think we are in one. And there is a lot of agreement on this. And this is what you should be doing in it, so we don't shut it down. Complexo, mas vamos lá. Muito prazer, sou Emanuel Espanhol. Hoje eu atuo como engenheiro de prompt dentro de uma startup, a Aros, uma startup de IA para marketing e vendas, ou seja, estou no meu campo de fala, que meu background sempre foi voltado para digital e tecnologia, sou engenheiro mecânico de formação, e minha obsessão aqui não é por prever o futuro, mas é de analisar o presente e entender essas perspectivas de quem tem um conhecimento exacerbado nessa área de inteligência artificial e entender se faz sentido, se não faz, desmistificar o que está acontecendo. E é por isso que me chamou muita atenção esse posicionamento do Dr. Roman, algo bem extremista e que com pouco tempo que a inteligência artificial já vem atuando no nosso dia a dia, eu enxergo um movimento um pouco diferente do que ele afirmou em certas instâncias. Mas beleza, ainda assustador todas as previsões dele, ele talvez saiba algo que a gente não sabe, e a reação natural de todos é, tá, tudo bem, foi assim na Revolução Industrial, ninguém pensa isso, né? Quase ninguém participou disso, ao menos da minha geração, mas vamos se adaptar a essa nova realidade. Mas é aí que mora um pouquinho do perigo, de algumas coisas que eu concordo com ele sim, e vou dissecar alguns pontos durante esse vídeo. Vamos ao primeiro deles, que é o fim da requalificação. Sabe aquele argumento de sempre, a gente vai se adaptar e aprender uma nova habilidade com a inteligência artificial. Só que agora a gente está um pouquinho diferente esse formato. O que sempre todos falam, a tecnologia destrói os empregos atuais, mas ela se renova. Por exemplo, um fazendeiro virou operário, o operário vai virar um programador, o operário vai virar um manejador da máquina e por aí vai. Qual que é o problema que o Dr. Roman fala do movimento que acontece com a inteligência artificial? É que antes, tecnologias eram ferramentas. Elas auxiliavam a aumentar a produtividade. Isso durante toda a história de desenvolvimento foi assim. A diferença com a AGI, o que é a AGI? A AGI nada mais é, até meio contraditório falar nada mais é, porque ela é um extensivo de uma cognição humana. Ela tem capacidade de aprender por conta própria, executar ações por conta própria. Ela não vai ser uma ferramenta como
as outras, como aconteceu durante toda a evolução, que antes 10 pessoas precisavam para capinar um lote. Criou-se uma ferramenta que uma pessoa faz o trabalho de 10. A AGI, esse avanço atual, ela é o próprio operador. Ela é a ferramenta e o operador ao mesmo tempo. Ou seja, ela não te ajuda a fazer o trabalho, ela faz o trabalho para você. Durante o vídeo ele também explica o conceito de meta-invenção. We invented fire, huge game changer, but that's it stops with fire. We invent a wheel, same idea, huge implications, but wheel itself is not an inventor. Here we're inventing a replacement for human mind. A new inventor capable of doing new inventions. It's the last invention we ever have to make. A IA é um inventor, ela não é uma ferramenta. Quando chegar na AGI, sempre entendam esse marco. Qualquer novo emprego técnico que surgir, a IA pode executar. A IA é a invenção que inventa. Ou seja, qualquer novo emprego que surgir, a IA pode aprender ele. Imagina como é que você concorre com isso. Você vai tentar, seu concorrente vai ser uma pessoa infinitamente, exponencialmente mais inteligente, mais capacitada que você para estar executando uma função e que executa muito mais rápido. Outro tópico pautado pelo Dr. Roman é sobre a hiperespecialização. E talvez esse até seja o problema central de tudo. A especialização em habilidades e tarefas é o que vai te substituir. A vida inteira a gente escutou, até eu que tinha minha agência, o conselho era niche, se especialize, seja focado em uma temática, seja o melhor em uma única coisa. Essa lógica, mais uma vez, funcionava no sistema industrial, onde cada um era especialista, cada um era uma engrenagem. O problema é que a IA, ela vem para substituir isso, ela não é especialista em uma coisa, ela é literalmente a engrenagem inteira. Uma analogia é que você pode ser o melhor acendedor de lampião, não é nem uma analogia, algo que aconteceu no passado. Você é o melhor acendedor de lampião do mundo, mais rápido. Você ganhou o recorde no Guinness Book de quem acende lampiões mais rápido do mundo. Só que você está vivendo no ano que a energia elétrica surgiu. Sua expertise se torna obsoleta do dia para a noite. Esses foram os pontos que eu acabo em consonância com o Dr. Roman. Teve inúmeros que eu não concordei e talvez nem faça sentido eu estar colocando aqui, porque o que eu vou falar agora é o argumento que eu tenho para resolver esses problemas que ele citou. Porque para ele, literalmente, 99% vai acabar. Mas eu não acho que seja assim. Eu vejo cada vez mais, em tão pouco tempo, a gente ter que se provar que não é robô quando a gente produz um conteúdo. Eu adoro produzir, adoro escrever. E, cara, eu sou especialista em inteligência artificial. Acabei de falar que não é ideal ser especialista, mas vocês entenderam. E eu tenho que o tempo inteiro provar que sou eu ali por trás, escrevendo um post no Substack, uma newsletter, um vídeo desse que eu tô gravando para vocês, um carrossel no Instagram, que não é só um texto ali que eu mandei uma IA executar por mim. Ou seja, eu estou vendo já um movimento do orgânico, do natural novamente. Mas esse nem é o ponto que eu quero tocar aqui agora com vocês, não. É sobre essa ideia da especialização. Se é uma armadilha a gente se especializar em algo e a requalificação é uma corrida perdida pra gente, o que vai sobrar então? E a resposta não está em quais cargos a gente vai ocupar no mercado de trabalho, mas quais funções, quais habilidades a gente precisa desenvolver. A gente vai deixar de ser os executores da tarefa. A gente vai se tornar o gerenciador de quem executa, que vai ser o nosso filhotinho, a AGI. E aqui que entra a ideia dos 5 arquétipos de emprego que você vai precisar adotar para você sobreviver 2030 adiante. A ideia aqui que os empregos não são cargos, são funções, são arquétipos que combinam o melhor do mundo da inteligência artificial com as habilidades humanas que são insubstituíveis. Uma visão sistêmica, uma visão 360, uma visão generalista, que era algo que eu tinha medo de ser, porque eu sabia de muitas coisas, mas não era especialista em nada, porque eu sou desenvolvedor, eu sou marqueteiro, sou engenheiro mecânico e muito do processo era geral, mas eu não era especialista em nada. Eu não era um especialista em criar landing page, eu não era especialista em gestão de tráfego, mas eu sabia fazer de tudo e bem, por causa dessa visão sistêmica que eu tinha de todo o processo.
E já te adianto, isso daqui são 5 empregos que você vai encontrar no LinkedIn. São habilidades, são funções que você vai ter que desenvolver por conta própria. Então vamos para o primeiro arquétipo, que é o arquiteto de sistemas. Não se apegue às nomenclaturas, mas faz sentido para o contexto. E o que é essa função? É a pessoa que desenha o sistema que será executado. É a pessoa estratégica, que faz as conexões de pontos aonde serão executadas as tarefas. Na prática, é o gestor de tráfego que não aperta o botão, mas é o cara que vai criar um mind map, um mapa mental, com a estratégia que será executada pela inteligência artificial. E o arquétipo 2 eu chamei de tradutor ou conector. É a ponte entre a máquina e o cliente final ali, como por exemplo, um médico que utiliza de inteligência artificial para fazer as suas consultas. Ele traduz o que a IA tem de melhor para resolver um problema com maestria e maior velocidade para dar um diagnóstico para o seu paciente. Outro exemplo, um consultor de marketing, o próprio gestor de tráfego. Primeiro, ele criou a sistemática, colocou a inteligência artificial para executar. Essa inteligência artificial vai entregar dados, métricas, e um ser humano precisa interpretar aquelas métricas. Essa é a função do gestor de tráfego, que tem o arquétipo de tradutor. Vai traduzir essas métricas criadas pela inteligência artificial e, novamente, voltar para o arquétipo de sistemático e criar uma estratégia para que a inteligência artificial execute. E pegar esses dados e transparecer, traduzir para o seu cliente final. Falar, cara, sua campanha está uma merda. Vamos melhorar aquilo ou aquilo outro. Essa é legal também, que é até um ponto que eu já falei com vocês logo anteriormente. É o curador da confiança, que vai ser aquele ponto focal, aquelas pessoas que exercem a função de confiança, que sabe que o que a pessoa do outro lado da tela está lendo não é meramente uma informação vaga, criada por uma IA generativa aleatória. Eu sou o ponto de confiança, me pegar como exemplo, e o que eu posto gera uma autoridade para a pessoa confiar que realmente, se foi uma inteligência artificial que produziu, eu confio ainda, porque eu confio no Emanuel para produzir conteúdo e passar aquele tipo de informação. Pegou a ideia? É um pouco confuso esse, mas são as pessoas que têm aquele pesar de confiança para colocar e expor os seus conteúdos, não necessariamente na internet. Pode ser até no caso do médico também, fazer uma consulta online. Ele vai saber que aquela pessoa tem autoridade para estar falando aqui. O arquétipo 4 tem muita ligação com o aspecto de liderança, lidar com a IA de uma forma que você vai conseguir ser um intermediário para liderar projetos, equipes, pessoas, um psicólogo que vai conseguir analisar os dados de uma grande massa e com a inteligência artificial e vai conduzir com essa inteligência nova que ele adquiriu, a consulta com o seu paciente. São arquétipos de pessoas que têm essa liderança nata, um líder de uma grande empresa, um CEO, um diretor, que em conjunto com a inteligência artificial, vai conseguir analisar o desempenho do seu pessoal, desempenho, digo até emocional, de desenvolvimento pessoal, dentro de um Gympass, de um Total Pass, e a partir disso conduzir com maestria essa liderança junto com a IA, de mãozinha dadas com números, dados, métricas, análise e pessoa. E aqui entra o auditor ético, digamos assim, que é a pessoa que faz o double check no final de tudo. É complexo, é um pouco difícil de acreditar 100% em quaisquer que sejam as coisas do mundo. É acreditar na sua mãe, no seu pai, ou acreditar em um algoritmo que vai funcionar 100%. Sempre vai ter que existir um double check, preferencialmente humano nesse caso, para verificar se aquelas informações, se aquele código, se aquela execução está coerente com o objetivo final. A gente já sabe, é hiper mega escalável que a IA cria e produz pra gente, a IA generativa. Mas no final a gente ainda precisa desse auditor para bater o último martelo. E essa pessoa tem que ter uma visão 360, uma visão ampla de todo
todo o ecossistema para fazer esse check final. They run it on a lot of computers to learn patterns in that text. And then they start experimenting with that model. Oh, do you speak French? Oh, can you do mathematics? Oh, are you lying to me now? And so maybe it takes a year to train it and then 6 months to get some fundamentals about what it's capable of, some safety overhead, but we still discover new capabilities in old models. If you ask the question in a different way, it becomes smarter. Esses arquétipos podem até parecer um pouco distantes um do outro, mas eles fazem parte de um conjunto que eu chamo de visão 360 que eu adoto na minha vida. É a capacidade de você enxergar a floresta, não enxergar uma árvore, apenas uma folha ou um galho ali. E a boa notícia é que é simples disso você treinar na sua vida. É simples, não disse que é fácil. E essa visão 360 eu divido ela em 3 etapas ou 3 tópicos. Aqui começa o passo 1, que é o mapeamento das competências, para você ser o arquiteto e o tradutor ao mesmo tempo, os 2 primeiros arquétipos. Você precisa sair da sua bolha de expertise, você precisa entender como funcionam as outras tarefas para você entender melhor como conectar esses pontos e ser mais estratégico. Um exemplo prático na minha vida. Eu hoje estou como engenheiro de prompt. Na engenharia de prompt, eu necessariamente preciso aprender sobre automações, N8N, como tudo isso é conectado em um contexto, como eu faço a RAG, como funciona um banco de dados. É algo que eu estou estudando. Tenho ciência, mas ainda estou em capacitação. Sou um ótimo engenheiro de prompt, modéstia à parte, obviamente. Mas necessariamente eu preciso entender os outros passos, as outras etapas de todo o processo para conseguir ser mais inteligente, para criar o meu próprio prompt. Um outro exemplo de um outro ecossistema, se você é um editor de vídeos, cara, você só edita vídeos. O tanto que um editor de vídeos é algo até que eu sentia falta na minha época de agência. Um editor de vídeos que saiba sobre storytelling, copywriting. Copywriting todo mundo deveria saber, mas esse não é o ponto. Você deve sair da sua área de expertise e começar a seguir um Leandro Aguiari, aprender como o Leandro Ladeira, como o próprio Bruno Piscinini, ensina copywriting, para você aprender como construir toda a narrativa na edição do seu vídeo. O segundo passo, segundo tópico, pilar, whatever, é o raciocínio de engenheiro. Você deve ter perguntas estratégicas para você ser o arquiteto e o auditor dos arquétipos. E isso é algo que eu tenho de essência por conta que eu sou engenheiro mecânico, pelo FOP, foi isso que eu graduei. E o que seria isso? Quando alguém te faz um pedido, te ordena algo, você tem uma tarefa para executar, não precisa ser vinda de alguém, você criar uma tarefa para você, seu primeiro passo não é executar ela de prontidão, é fazer perguntas estratégicas de forma que você se contextualize ou contextualize um IA, é o mesmo formato de contexto que você dá para um IA, você dá para si mesmo também, para executar realmente o que é necessário de uma forma mais eficiente e que gera um melhor resultado ainda. A ideia é trocar o como eu faço isso para o que estamos realmente querendo resolver com isso. E é aquela ideia do 80-20. Até você pode usar isso como um meta prompt, colocar em todos os seus prompts na hora que você for executar uma tarefa. Se eu pudesse entregar apenas 10% disso, quais 10% gerariam 80% do valor? Anota e manda para a AI. Essa aqui talvez seja a mais difícil, é a que diariamente eu tento aplicar, mas ainda a gente, no caso eu, sou um pouco prolixo, mas enfim, que é a mentalidade storyteller, que é simplificar o complexo. Na real, acho que essa é uma dificuldade de nós, essencialmente como humano. Isso é uma habilidade que pessoas muito inteligentes adquirem ao longo do processo, que é literalmente pegar o complexo e transformar em fácil. Vou até pegar um exemplo aqui que eu guardei pra gente falar aqui. Você é um analista de dados e descobriu que as vendas caíram 15% na região. A apresentação comum é de um grafo de pizza. E como seria a apresentação de um storyteller, que é essa mentalidade? A apresentação do grafo de pizza é algo complexo, só números que não dizem nada. O storytelling vai pegar aquilo e destrinchar em poucas linhas o que aquilo significa. A apresentação de storyteller nós perdemos o contato com os nossos clientes em Salvador. A história que os dados nos contam é que nosso concorrente lançou uma campanha focada no orgulho local, enquanto nós continuamos com a comunicação genérica. A questão não é o que o gráfico diz, é o que fazer para reconquistar essa confiança. Aí, a missão que eu tenho para você pega o último relatório, a última coisa complexa que você teve na sua vida, com números, com acontecimentos, e tente resumir ela em poucas frases. Na hora que você for mandar um áudio no WhatsApp e você vê que você está sendo prolixo, extenso, passando de 30 segundos, 1 minuto no áudio do WhatsApp, cara,
para e tenta explicar mais rápido, seja mais objetivo. Isso é uma das maiores habilidades que você pode ter no momento que estamos. E é essa a ideia, galera. A ideia não é você escolher um dos 5 arquétipos, é você se tornar um híbrido, um cara maleável, ou uma pessoa maleável que consegue transitar em todos os arquétipos, todas as funções, e essa é a habilidade mais valiosa que você pode ter no mundo na geração da inteligência artificial. Não concordo que 99% dos empregos vão acabar, porque vão sim precisar de pessoas como essa, com a visão 360, que sejam capazes de dominar todo o contexto, todo o ecossistema. Essas pessoas vão ser os futuros diretores, líderes, os futuros milionários e bilionários desse universo. Espero que eu esteja no meio desses bilionários, se Deus quiser, e espero que tenham gostado desse vídeo. Ele foi um pouco complexo de juntar as ideias. Se ficou alguma dúvida, se ficou um pouco complexo e eu não conseguir ter a mentalidade de storyteller, desmistificar, deixar algo difícil fácil, me conte aí no comentário. É um feedback que eu quero ter, que eu preciso de ter para me desenvolver diariamente. Novamente, espero que tenham gostado. Muito prazer, sou Manuel Espanhol. Dentro desse canal mostro um pouco sobre essa visão 360 também. Pouco a pouco estarei demonstrando mais como você cria essa visão 360. Eu acho que até uma ideia de playlist para eu montar, caso faça sentido, comente também. E me siga, se inscreva no meu canal, lá no meu Substack. Posto notas diariamente, newsletter semanalmente, pode ser que a cada 2 semanas. E me siga lá também, se inscreva, me segue no Instagram. Muito obrigado, abraço.